meus amores? Bom, vamos pra aulinha dessa semana, né? E aí, quem será que ganhou? A Branca de Neve ou a Bela? Quem será, hein? Bom, as duas estão bonitas, né? Então fica meio duvidoso. Porém, eu vi lá o pessoal, a quantidade de comentários, tá? E o pessoal pediu bastante pra fazer a Princesa Bela. Então hoje a gente vai aprender a fazer ela, tá? A diferença são as cores, tá? E o jeito do cabelo. É a única diferença que tem. Bom, vamos começar então. Vou deixar ela aqui do ladinho, tá? Pra gente ir vendo. Bom, pessoal, queria dizer que nesse vídeo eu tô usando artigos da lojinha da Tuane, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do site pra vocês. E vocês podem acessar direto pela descrição desse vídeo e comprar lá com ela, tá? Essa coroa aqui é de lá, ó. Olha que graça. E acredito que ela tem muito mais coisas também. E vocês podem fuçar lá na lojinha, tem um monte de coisa, tem cortadores, tá? Que eu também tô usando de lá e a gente vai trabalhando. Bom, eu já dei uma adiantada aqui e abri a massa amarela, tá? Eu te indico um tinta a óleo, pessoal, mas daí fica a critério de vocês, tá? O amarelo fica a critério de vocês. Vocês façam no tom que vocês preferirem, tá? Eu abri numa espessura, ó, um pouquinho grossa, tá? De mais ou menos meio milímetro, tá? Abri. Eu vou pegar o condicionador. Vou colocar um pouquinho aqui. Não precisa colocar muito, tá, pessoal? É bem pouquinho. Dou uma espalhadinha. E vou pegar o jogo de cortador de flores, ó. Eu vou usar o maior e o médio. Os outros dois eu reservo. Para a flor maior, eu vou usar... Para a flor amarela, eu vou usar o maior. Então, ó, eu passo aqui no condicionador. Já começou a enroscar, viu? Liga não, gente. Ó. Tiro. Já vai estar cortado. Só dou uma ajeitadinha pra ficar certinho, tá? Ó. A mesma coisa eu vou repetir com o marrom no cortador pequeno. Então, eu vou pegar a massa marrom. Só que o marrom, eu posso cortar ele um pouquinho mais fino. Não precisa ser tão grosso quanto o amarelo, tá, pessoal? Posso cortar ele um pouquinho mais fino. Passo aqui no condicionador. Corto. Olha que beleza. Já fica certinho. Se ficar alguma rebarba, dá uma ajeitadinha, tá? Aí eu vou vir aqui e vou sobrepor, ó. Um no outro. Ver se tá certinho. A minha massa, pessoal, tá fresquinha, tá? Então, eu não vou passar cola. Mas, se na região de vocês estiver seca... né? Então, daí vocês passem um pouquinho de cola no centro, ó. Certo? Fiz isso. Eu vou pegar uma toalhinha. Deixa eu achar a minha aqui. Ó, eu vou pegar uma toalhinha. Certo? E vou colocar em cima e vou deixar secar, tá? Pessoal... pelo menos 2 vezes por dia, o que vocês vão fazer? Vocês vão virar ela para secar do outro lado. Vira de novo, tá? Pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia.
para que ele não envergue. Ah, Diego, mas a peça enverga? Enverga, tá, pessoal? Eu já fiz vários testes e eu não aconselho deixar numa posição só. Seja em cima da bancada, seja em cima da toalha, seja em cima de alguma coisa vazada, seja em cima de uma espuma, eu aconselho a virar, tá? Para que não envergue. Porque senão fica feio a peça e depois acaba, né? Acaba com todo o detalhe, todo o acabamento da peça vai ficar estragado. Então eu vou deixar secar essa parte. Então parte da nossa flor está pronta, do nosso chaveiro, né? Agora, pessoal, eu vou abrir a massa amarela novamente, porque eu vou cortar a gola, tá? A golinha da Bela. Aqui não precisa ser grossa, tá? Abrir. Eu vou pegar uma ferramenta de ponta para eu poder cortar. Ó, é como se fosse uma agulha essa, tá vendo? Ó, de uma ponta só. Mas aí pode ser uma agulha, pode ser qualquer coisa que tenha ponta. Pessoal, eu fiz um moldezinho, tá? Ó, parece um feijão, tá? A golinha dela. Pra mim não me perder. Então, pessoal, de largura, ela vai ter 5,5 centímetros de largura. E de altura, 3 centímetros, tá? Num total de 3 centímetros, certo? Aí eu vou colocar em cima da massa e vou recortar com a minha agulha, com a minha ferramenta. Tá? Não precisa cortar certinho, é só pra gente ter uma noção de mais ou menos o tamanho que a gente precisa e o formato. Que agora a gente vai dar o acabamento na mão, ó. A gente vem alisando, tirando toda a marca, pra não ficar feio. Ó. Vou dando umas batidinhas nela com a palma, pra alisar. Porque daí já dá um acabamento legal. Ó, e ela vai ficar assim. Eu vou pegar a esteca gravata e vou marcar toda a volta dela, tá? Ó, de baixo pra cima. De baixo pra cima. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Tá, ó, de baixo para cima. De baixo para cima. Como se fosse uma costura, tá, pessoal? Ó. Vou fazer isso na volta toda. Ó, e ele fica assim, todo marcadinho. Como se eu tivesse alinhavado ele, tá? Como se eu tivesse alinhavado. E vou reservar também para depois eu colocar na posição. Agora, nós vamos fazer a parte do rostinho. Vou pegar a minha massa pele. Vou pesar 6,5 gramas. 6,5 gramas. E essa outra parte, que é uma quantidade aleatória, tá, pessoal? Eu vou abrir. Não vou abrir grossa, não, tá? Eu vou abrir mais fino.
aqui eu vou encapar uma bolinha de isopor. Então, eu preciso dela mais fina, só pra fazer uma camada. Ó, bem fininha, tá? Assim, não que nem um papel transparente, mas mais fina, bem mais fina que a flor. Gente, eu vou pegar uma bolinha de isopor de 35 milímetros e vou cortá-la no meio, tá? Ela vai ficar assim, ó. Cortei a bolinha. Não passei cola, não lixei, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as 6,5 gramas, vou fazer uma bolinha e vou fazer um croquete. E vou achatar. Certo? Achatei. Aí eu vou colocar aqui, ó, abaixo do meio, tá? Ó, bem uma cabecinha mesmo, ó. Abaixo do meio eu coloco essa metade, certo? Vou colocar na mesa e vou encapar essa bolinha por completo, tá? Aí eu tiro, vou jogando o excesso todo pra trás e tirando, ó. Ó. Vou jogando e vou cortando já o excesso. Cortei, ó, ele ficou bem rente a bolinha, tá? Não tem problema, porque ele não vai subir essa massa. Olha como ficou encapado. Igual um rostinho mesmo. Aí, dessa parte que a gente colocou a 6,5 gramas, eu vou tirar o pescoço. Tá? Ó. Vou tirar pra baixo do meio também. E vou fazer o pescoço. Ó, eu puxo o pescocinho, tá? Acho que não deu pra ver, né, pessoal? Ó, abaixo do meio, eu passei o dedo na volta toda, tirei o pescoço e deixei ele reto. E vou vir arredondando toda a parte da bochecha. Porque esse tipo de modelagem tem a bochecha bem redondinha, ó. Aí eu vou deixar a massa assim, ó. Com o pescoço, tá? Aí eu venho com a tesoura e corto o excesso do pescoço. Porque eu não quero um pescoço comprido. É só para eu poder encaixar a golinha, certo? Gente, nessa fase, nós vamos deixar secar essa parte também, tá? Completamente, separados. Essa parte... E essa daqui, eu vou encaixar aqui, tá? Mas depois que essa daqui estiver seca. Então, primeiro façam essa, tá? E deixe secar. Depois que essas duas estiverem secas, vocês façam essa. Porque ela tem que ficar no formato, tá? Ó, ela tem que ficar assim, tortinha, ó. Então, ela tem que estar molinha pra gente poder encaixar. Pessoal, eu vou montar já tudo nessa daqui, mas não façam isso para não danificar a peça de vocês, tá? Eu vou deixar tudo montado pra mim poder deixar secar pra vocês, pra gente poder fazer a parte da pintura, porque eu tenho que fazer tudo hoje. Então, eu já tenho as peças secas, tá? E eu vou montar essa molhada só pra vocês verem como fica, tá? Então, fez essa parte da flor, fez o rostinho, deixa secar. Secou essa parte, aí vocês vão fazer a gola e vai reservar aqui do lado. E nós vamos fazer a parte de acabamento do rostinho, tá? Eu vou pegar aqui a coroa. Ó, ele é um botão, tá, pessoal? Ó, ele é um botãozinho de coroa. Eu achei uma graça, muito fofo, tá? Lá da Tuane, pessoal, pode
entrar em contato com ela que ela manda pra vocês aí em qualquer lugar do Brasil. Bom, vamos lá. Partimos pro cabelo. O cabelo a gente vai usar o mesmo marrom que a gente usou pra flor, tá, pessoal? Não muda nada. Bom, agora eu vou pegar 4 pedaços de massa. Só que eu vou pegar 2 menores e 2 maiores. Tá? Só que eu vou pesar. Eu só separei assim pra gente ter uma noção mais ou menos de tamanho, tá? Eu vou pesar pra gente ver quantos gramas vai dar. O maior com 10 gramas, tá? Cada. E o menor com 4,5. Pessoal, para o cabelo, nós vamos fazer para a parte de baixo menor, uma bolinha e um quibe, tá? Faz uma coxinha, vira do outro lado e afina também, ó. Um quibe, tá? Mesma coisa no outro. Bolinha, coxinha, viro, faço um quibe. Para a parte de cima, que é a parte maior do cabelo, nós vamos fazer apenas uma coxinha. Só que não tem muita ponta, tá, pessoal? É uma coxinha bem curtinha, com a pontinha bem arredondada. E nós vamos achatar essa parte. Ó. Aí eu venho alisando para tirar a marca do cabelo. E a pontinha, eu vou dar uma viradinha assim, ó, pra cima. Vai ficar parecendo um corpinho de passarinho, tá? A mesma coisa com o outro, só que eu tenho que lembrar que tenho que fazer do outro lado, né? Porque se eu fizer no mesmo lugar, não vai dar certo. Achato. E viro a pontinha, ó, pra cima, como se fosse o passarinho. Aliso. Vejo se tá igual. Se tiver maior, ajeita pra ficar certinho. Tá? E agora vamos pra montagem. Pessoal, a minha tá fresquinha, eu não vou passar cola, tá? Se a sua não tiver fresquinha, vocês passem cola. Ó, eu vou encaixar debaixo do pescoço e vou subir na lateral da cabeça. As duas, tá? Dos dois lados, ó. Vai ficar assim, parecendo uma cabecinha de palhaço. Aí eu vou colocando aqui na mesa, ó. Vou ajeitando pra ela ficar retinha. Ó, fica parecendo uma cabecinha de palhaço mesmo, tá? E a coxinha maior, eu vou encaixar aqui, ó, no meio da cabeça. E vou passar para os lados. Opa, achei que ficou muito grande, pessoal. Com 10 gramas, eu vou diminuir aqui, tá? Sete gramas e meia. Melhor. Que eu achei que ficou grande. Tá? Mesma coisa. Eu vou fazer aqui rapidinho. Pra gente não perder muito tempo. Ó, fiz a coxinha, achato e viro. Tá? Mesma coisa. Do outro lado, fiz a coxinha. Achato
e viro a pontinha. Aí eu venho aqui, ó, como eu falei, ó, vou virar assim pra vocês, tá? Ó, no meio da cabeça. Aí eu venho aqui e coloco também no meio, ó. Tá? E agora eu só vou acomodar. Eu venho ajeitando para pegar bem o formato. Pra ficar certinho. Ó. Tá? E vou encaixar aqui, ó, atrás a coroa. Eu coloquei a coroa agora apenas para ele ficar no lugar, tá? Depois que a peça secar, eu vou colar a coroa é muito boa, né? A coroa com cola lantejoula, tá, pessoal? Porque o plástico ele gruda melhor. Então agora eu vou fazer o nariz, que é um tiquinho de massa, eu não vou nem pesar, tá, pessoal? Porque não tem um peso, ó. É muito pequeno. É uma bolinha e eu vou colocar no centro aqui, ó, na parte de cima do... Tá? Ô, nariz, vem cá. Ó. Acima do centro, da parte mais gordinha que a gente fez a bochecha. Tá, ó. Próximo da área aqui dos olhos, ó. Tá, eu coloquei aqui. Deixei essa parte maior, que aqui vai ser a bochecha, a gente não vai fazer boquinha. Se vocês quiserem fazer a boquinha, vocês podem fazer com cortador ou com pincel, aí fica a critério de vocês, tá? Eu prefiro assim. Pessoal, feito isso, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, na parte redonda, tá? Não na parte que tem a entradinha do feijão, aqui na outra parte, ó. E vou encaixar, ó, de pé, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Ó, ele reto, ele vai ficar assim, ó, como se ele estivesse de pé. Aí eu vou curvar e vou dar movimento a essa gola, tá? Ó, pra ficar igual uma golinha mesmo, tá? De roupa. Pra ela ficar assim, eu preciso colocar um pedaço de manta acrílica ali embaixo, tá? Porque senão ela vai descer. Então, ó, eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho de manta acrílica e vou deixar aqui debaixo, ó. Só para fazer o suporte dela. Assim, tá? E vou deixar secar por completo, para eu poder vir, colocar o olho e fazer a pintura. Então, eu vou dar uma limpada aqui na bancada e deixar as coisas tudo em ordem, porque a gente vai fazer pintura com giz pastel. E já volto pra gente fazer a pintura da peça que eu já tenho pronta, seca essa parte, né? Pra gente pintar, finalizar e colocar, eu já vou colocar também nessa daqui, as bolinhas, tá? As contas de madeira com o mosquetão. E a gente já finaliza esse chaveiro maravilhoso juntos, tá? Só um minutinho que eu já volto. Bom, meus amores, agora a gente vai partir para a parte da pintura, certo? Então, ó, a nossa peça já está mais seca, tá? Aqui ela já tá há uns 2 dias. Eu deixei secando essa parte e essa. Então, eu vou tirar aqui a manta acrílica, tá? Para me dar o que eu preciso. E a gente vai começar a trabalhar.
Primeiro, eu vou trabalhar com a tinta caramelo, tá? Então, a gente vai usar o giz pastel e a tinta. Só que a tinta eu vou usar só pra gola. Então, eu vou reservar ela aqui, o giz pastel. Vou pegar minha bandejinha, que já tá toda suja. Mas é assim, né, gente? Não dá pra jogar a bandejinha fora, né? A gente vai utilizando os mínimos detalhes. Olha isso. Os mínimos espaços que ainda temos, né? Vou pegar um pincel chanfrado. Ó. Ele é intermediário, tá, pessoal? Isso daqui não tem número. Eu vou fazer um vídeo falando de pincéis pra vocês, como eu uso e qual técnica eu uso cada um deles, tá? Que eu tenho, que eu sempre mostro nos vídeos. Eu vou umedecer, vou tirar o excesso, tá? E na ponta maior, eu vou carregar de tinta. E vou trabalhar o vai e vem aqui no meu aqui na minha bandejinha, ó. O vai e vem, certo? A hora que eu ver que a minha sombra aqui saiu perfeita, aí eu vou pra minha peça. Como que eu vou trabalhar a sombra nessa gola, ó? Eu vou tentar fazer de pertinho pra vocês verem. Tá. A ponta da tinta virada pra fora. Ó, pegando bem em cima de onde é as costuras, tá? Limpa o pincel, tira o excesso da água, pega novamente a tinta e trabalha ele. Tá? O pincel não é obrigado a fazer tudo de uma vez. Senão ele fica todo manchado, ó. Vem ao contrário. Pego mais tinta, trabalho ele. E venho sombreando até eu ver, até que fique do meu gosto. Essa sombra. Ó. Olha. Certo? Limpa o pincel, tá, pessoal? Não deixa ele cheio de tinta, porque estraga o pincel. Limpa ele. Deixa ele secando. Eu vou reservar aqui do lado, porque agora eu vou fazer as bolinhas. Eu esqueci de pegar minha tinta marrom. Ai. Se não esquece, não é o Diego, né? Vou pôr uma gotinha aqui, é bem pouquinho, de marrom escuro, com palito de dente. Tá? Eu vou pegar meu palito de dente e vou molhar na tinta. E dentro de cada gominho desse, ó, que eu marquei, eu vou fazer uma pintinha marrom, uma bolinha marrom. Dentro de cada um. Não precisa necessariamente ser o mesmo tamanho, tá? Gente, acho que vai me dar gripe. Esse frio de lascar, né? Que eu tô me sentindo aqui em Londres, mais ou menos. Que tá muito frio. E a gente tem que conviver, né? Tem que viver. Olha como ficou. Eu fiz as bolinhas, tá? Agora, nós vamos trabalhar com a sombra do cabelo, tá, pessoal? Primeiro, nós vamos fazer a sombra, não, minto, a luz do cabelo, porque nós vamos usar o ocre, o mesmo que a gente utilizou, tá? Eu vou pegar com a ponta do pincel. Esse daqui é um pincel de cerdas, número 6.
tá? E num paninho, eu vou tirar o excesso, ó. Aí eu vou testando. Se eu ver que eu preciso de mais, eu pego mais, tá? Ó, e vou passando no meio do cabelo. Isso se chama luz seca, tá? Por isso que o pincel precisa estar limpo. Limpo e seco, ó. Acho que não dá pra ver por causa da claridade. Deixa eu pegar mais tinta. Porque ele tá bem clarinho. Ó, tira o excesso. Bem. E vem pra peça. Ó. Só no centro. Olha. Vendo? Assim dá pra ver melhor. Fiz no centro de cima. Faço no centro da lateral. Dando algumas batidinhas. Tá? Faço o centro de cima do outro lado. Esfregando e batendo. E da lateral do outro lado. Olha como fica. Opa. Tá vendo? Ele dá uma luz no cabelo. Então eu fiz com o ocre para não fugir muito do que a gente tá fazendo, tá? Eu vou pegar o secador, vou dar um jato de ar quente, tá? Apenas para eu secar essa tinta da gola. Também dei um jato de ar frio, tá? Pra secar bem, pra não ficar muito molinho. Ó, ele ainda tá mole, tá vendo? Ó, aqui, ó, ainda tá molinho, ó. Então eu tenho que deixar ele secar, ainda depois que eu pintar eu coloco a manta aqui de novo e deixo ele na posição. Pessoal, agora a gente vai colocar os olhos, tá? Eu vou pegar uma ferramenta de ponta, a pontinha mais gordinha. E vou passar um pouquinho de cola, bem pouquinho, tá? Onde eu vou colocar o olhinho. O olhinho não tem um peso certo, tá, pessoal? É uma bolinha preta de massa, ou você pode pintar também. Eu preferi colocar bem pequenininho. Tá? Não tem, ó, muito um peso certo, porque ela é bem minúscula. A gente pode pesar e acabar ficando muito grande, porque ela não pesa esse tamanho. Então, eu faço a bolinha, achato no meu dedo, venho aqui, ó, e colo. Mesma coisa do outro lado. Faço a bolinha, achato, venho aqui e colo. Aí eu vejo se tá no mesmo lugar, certinho, ó, tá? Agora, nós vamos colar a coroa, tá? Eu não colei ontem, eu só encaixei ela. Ontem. Olha eu. Nem sei mais que dia que eu tô. Eu colei quando a gente fez a peça, ó. Mas eu só... Colei não, eu só encaixei, tá vendo? Ficou com o lugarzinho aqui da coroa. Então, nesse lugarzinho, eu vou passar um pouquinho de cola instantânea. Não preciso passar muito, tá? É só um pouquinho. E vou encaixar a coroa aqui, ó. Aí ela não vai soltar, tá? Fiz isso, pessoal. Nós vamos partir para a sombra da nossa flor. A sombra da nossa flor, eu fiz com giz pastel e tinta, tá? Parte da tinta. Vou continuar utilizando o pincel de cerdas. O mesmo processo. Carrego o pincel e limpo. Não tanto quanto eu limpei para fazer o cabelo. Por quê? Eu vou fazer uma pátina aqui nessa flor, ó. Eu vou passando só nas beiradinhas, ó. De um lado e do outro. Não sei se vocês conseguem ver.
Ó, de um lado, do outro. Viro de um lado, do outro. Se eu precisar carregar, eu carrego novamente. Senão, não tem necessidade. Tá vendo? Aqui ficam uns risquinhos. Não sei se dá pra ver por causa da luz, ó. Ele fica mais claro. Só na pontinha, tá? De um lado e do outro. Ó. Eu vou tentar mostrar. Mas está difícil, ó. Tá? É só fazer a pátina seca, como a gente faz nas outras peças. Então, ele vai dar uma leve envelhecida no marrom. Certo? Fiz isso. Eu vou tirar minha bandejinha daqui. E vamos partir para o nosso giz pastel. Gente, para essa técnica, eu vou usar um pincelzinho bem velhinho que eu tenho, ó. Ele é bem fofinho, tá? Ó, ele já tá bem desgastado. Opa. E vou utilizar um tom de marrom, tá? Eu vou esfregando ele. E venho aqui, ó, na beiradinha da minha peça, ó. E vou esfregando também. Fazendo a sombra como se fosse a sombra da emenda aqui, ó. Da outra peça. Peça de cima. Como diz minha mãe, vai dando uma sujadinha, ó. Ó, como dá a sombra, tá? Posso fazer mais, posso fazer menos, aí fica a critério de cada um. Vou fazer isso na volta toda da minha flor. Tá, eu vou fazer aqui na mesa pra ficar mais fácil pra mim. E depois eu mostro pra vocês novamente. Bom, pessoal, falem aí no vídeo pra mim se vocês estão gostando, tá? Dos vídeos, o que vocês estão achando do canal. Eu sei que tem algumas pessoas que andam dormindo aí com a bunda descoberta. Desculpa o palavreado, gente, mas eu sou muito brincalhão, mas é a realidade. O pessoal tem dormido aí com o bumbum descoberto, né, nesse frio, e daí acorda e entra no nosso vídeo e dá aquele dislike, sabe? Eu acho chato porque eu faço com tanto carinho, com tanto amor para as pessoas que me seguem, e a maioria são pessoas que querem aprender, e a pessoa fica dando dislike, sabe? Isso desmotiva um pouco a gente. Mas é lógico que eu não vou desistir, porque eu sei que tem um monte de gente que gosta do meu trabalho, que se espelham no meu trabalho, tá? São pessoas que a gente deixa de lado, sabe? Mas eu não vou ficar bravo, não vou brigar, não. Não gosto de bafafá, não. Não gosto de arrumar encrenca. Mas que Deus te abençoe, viu, querido? Você que anda dando dislike aí nos vídeos, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz, que você encontre a felicidade, porque tá meio difícil, né? Se você não gostou, não precisa dar o dislike. Fecha a página, tá? Não tem necessidade de você fazer isso, porque tem bastante gente que precisa, que gosta, né? E tem gente que precisa aí, né, de novas ideias, novos truques para fazer as peças, e eu tô vindo aqui ensinar uma coisa nova, tá? Pessoal, ó, então eu fiz aqui, certo? Sombreei tudo certinho. E com a esteca de ponta, a mais fina do jogo, eu vou furar aqui, ó, tá? Num dos meios da pétala, ó. Furo de um lado e furo do outro, pra ficar certinho o furinho. Eu vou deixar a estequinha aqui, porque agora a gente vai partir pra parte de montagem, tá? Gente, ó, eu tô usando fio encerado. Esse daqui, ele é um marrom meio claro, tá? Pra ornar com a peça. Então, eu vou pegar aqui a ponta e vou passar aqui, ó,
nesse buraquinho que eu fiz. As duas pontinhas juntas, ó. Passei as duas pontinhas juntas, ficou essa voltinha. Aí eu vou puxar por dentro, ó. E vou arrematar aqui, ó. Tá? Ó, pra ficar certinho. Essa parte do nosso chaveiro. E vou colocar as contas agora, tá? Então, eu vou utilizar essas pedras aqui, ó. São... Ó, essa daqui é toda desenhada. É uma rosa, ó. Eu achei super linda, tá? Essa daqui é lá da lojinha da Tuane. Eu vou deixar também o vídeo passando aí embaixo, tá? Pra vocês. Eu tenho algumas outras pedrinhas aqui que eu vou utilizar também. Que eu gosto bastante de peças de madeira. Então, ó, eu vou estar utilizando esses modelinhos. Gente, só um minutinho que eu vou encostar a janela aqui, porque tá batendo sol. Pronto, desculpa. Olha, eu vou utilizar essas contas, tá? E um mosquetão para fazer a parte do chaveiro. Então, pessoal, primeiro eu vou passar essa marrom mais escura. Aí vocês façam o jogo que vocês preferirem, tá? Não precisa ser necessariamente essas daqui. Eu, como gosto do estilo country, eu gosto das coisas mais envelhecidas, mais rústicas. Então, eu prefiro usar madeira do que aquelas pedras com glitter, tá? Brilhosa, ó. Passei uma de rosa. Vou passar essa daqui, ó, que é compridinha primeiro. Deixa eu olhar no modelo, porque senão eu vou fazer caca. Vou passar essa redonda, grande, que eu achei maravilhosa, gente. Uma peça linda. E dá todo o detalhe. E depois eu faço o contrário, tá? Aí eu volto fazendo a finalização, ó. Da peça. Passo a da rosinha de novo. E passo a marronzinha pequena. Fiz isso. Eu vou passar agora o mosquetão. Eu vou passar o mosquetão e vou dar um nó, tá, pessoal? Eu preciso dar nó aqui para poder prender ele. Ó, vou dar um nozinho, tá? Bem rente à pedra, para não ficar muito grande. E vou dar mais um nó. Então, são 2 nós, tá? Para prender o mosquetão. Tá? É que o dedo da pessoa é grande. E o fio tá curto. Pessoal, eu não medi, tá? O fio. Eu simplesmente cortei um pedaço grande. Para que fique uma sobra para eu poder passar um pouquinho para baixo. Mas eu ainda vou cortar um pedaço, tá? Ó, passei. Aí eu vou passar de volta, eu vou tentar passar de volta aqui o fio, tá, ó. Ele é meio chatinho essa parte de fazer, tá, mas a gente passa de volta, ó. Pelo menos até na flor, tá? Não precisa passar até lá embaixo, não. Até na flor já é o suficiente. A gente puxa bem. E com a tesoura, a gente corta. Bom, pessoal, a câmera cortou, tá? Então, ó, eu esfreguei bem o marrom aqui na volta entre a cabeça e o cabelo, tá? Mas na parte do tom de pele, tá? Ó, esfrego bem pra fazer essa sombra, ó. Entre a pele e o cabelo. Limpo bem o pincel. E com o rosa escuro, tá? Do meu jogo de paletas, eu venho aqui na bochecha, ó. Fazendo como se fosse o blush dela, mas não faz muito escuro, tá, pessoal? Porque senão fica parecendo patati patatá.
Aí fica muito feio, tá? É só pra dar uma luz na bochecha. Passa o dedinho em cima pra tirar o excesso. Ó. E pra finalizar, eu vou pegar a nossa tinta branca. Com um palito. E vou fazer a luz dos olhos, tá? Que nada mais é do que uma bolinha no cantinho de cima. Certo? Pra fazer o lacinho daqui de baixo, meus amores, desculpa aí, aproveitei que começou a passar o carro do ovo, eu precisei cortar porque eu esqueci de pegar o material. E aí, pelo menos, ficou falando o tempo inteiro, né? Bom, então, vamos lá. Ó, eu peguei não é rami, tá, pessoal? Esse daqui, eu acabei falando rami no outro vídeo. Esse daqui é sisal, tá? É cordinha de sisal. Um botão de madeira, tá? E linha mágica. Tá? Pode ser qualquer cor. Essa daqui minha é azul, mas pode ser branca, porque não vai aparecer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar no dedo, na mão, ó, e vou deixar um espacinho aqui sobrando. E vou dar 1, 2, 3, 4 voltas. E vou deixar um espaço aqui. E vou cortar. Ó, cortei. Ficou assim, ó. Os dois lados iguais, tá? Aí eu vou pegar no centro. Aqui, ó. No centro. E vou passar a linha mágica, tá? Como que passa a linha mágica, Diego? Não tem segredo, tá, pessoal? Ó, é só passar, forçar algumas vezes e quebra. Eu deixei essa ponta aqui, ó, da linha mágica, porque eu vou passar umas 2 vezes aqui desse lado, forte, e vou arrebentar também. Tá? Aqui a ponta, aí eu vejo o tamanho que eu preciso, tá? Do laço, ó. Aí eu tiro o excesso. Se eu não quiser muito espalhafatoso que tá soltando, eu deixo ele assim. Eu tiro os excessos, tá? Fiz o lacinho. Fiz o lacinho, agora eu vou colar aqui na parte de baixo. Com cola instantânea, tá, pessoal? Sempre cola instantânea. Então, eu vou passar a colinha instantânea aqui, ó. No laço. Venho aqui de baixo, posiciono e seguro um pouco. Ó. Aí, eu venho com a cola instantânea em cima da linha. E coloco o botão. Seguro um pouquinho. Tá? Pra não soltar. Ó. E a nossa peça está finalizada. Olha que linda. Gente, minha câmera tá caindo. Jesus amado. Cai não, gente. Cai não. Ó, cai não. Fica aí. Ó, nossa peça tá finalizada, tá? Colei aqui, ó. Certinho, tá? Já tá prontinho. Ó, então essa foi a que eu fiz. E essa era a minha. Certinho. Tá vendo que ela tá um pouquinho maior ainda, né, gente? Porque ela não terminou de secar, tá? Essa daqui minha já tá completamente seca, tá? Mas é o mesmo tamanho. Pessoal, se você gostou, dê um joinha pra mim, curte, compartilha, comenta, divulga bastante meu vídeo e um beijo pra todos vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Tá caindo de novo. Que Deus abençoe vocês, aos meus apoiadores, tá? As pessoas que têm acreditado no meu trabalho. Um beijo, Deus abençoe. E para você que também deu dislike, desejo uma semana de vitória para você, tá? Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo.